Graça e paz, amado e amada de Deus, esse é o encontro com a palavra de Deus em família. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por todas as tuas bênçãos, por teus cuidados sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque tudo o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos, Pai, em nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a fazer aquilo que te agrada e andar nos teus caminhos. Pai, obrigado pela graça recebida através do teu amado Filho, Jesus Cristo, por ter vindo ao mundo nos reconciliar com o Senhor, nós que estávamos perdidos, desgarrados, como ovelhas sem pastor, nós que andávamos segundo as nossas próprias vontades, longe da tua presença, longe da tua verdade, como filhos rebeldes. Obrigado, Senhor, por ter vindo a este mundo, ter se apresentado para nós, ter nos ensinado todas as coisas, ter revelado a tua glória para nós, Pai. Obrigado por ter pago pelos meus pecados, Senhor, pelos pecados de todos aqueles que declaram fé no Senhor, na cruz do Calvário. Obrigado por ter vencido o mundo, ter vencido o pecado por mim e por todos os amados que já passaram por esta vida e que ainda estão nela a caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter ressuscitado e através deste ato ter também nos ressuscitado espiritualmente no Senhor e nos feito assentar nas regiões celestiais, Pai, como uma bênção eterna. Pai, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para compreender a Tua santa palavra. E mais do que isso, que ela encontre um coração fértil e produza muitos frutos, Senhor, para a eternidade. Que nós possamos fazer aquilo que Te agrada, não como meio para alcançar a Tua graça, porque é graça. O Senhor já fez tudo, mas por demonstração de amor e por consequência da transformação que o Senhor provocou em nosso coração. Abençoa cada amado que está aqui acompanhando este devocional e aqueles que vierem a ouvi-lo, assisti-lo posteriormente. Pai, que o Teu Santo Espírito fale com cada um, segundo a Tua vontade, o Teu propósito. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Amados, nós estamos meditando acerca do Sermão do Monte. Deus estava no mundo e estava aqui falando para as pessoas, falando para nós por extensão, porque suas palavras foram registradas pelo apóstolo Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho. E nós estamos aqui ouvindo o próprio Deus falar conosco. E ele vai dizer aqui, só como a gente recapitulando muito rapidamente, né? Ele fala sobre as bem-aventuranças no capítulo 5. Depois ele diz que nós somos sal e luz da terra. E nós devemos ser sal para dar sabor. Então tudo que a gente faz e tudo que a gente diz tem que agradar as pessoas, tem que fazer com que as pessoas encontrem graça naquilo que está sendo dito. Por isso Deus nos chama para sermos pacíficos, mansos, como Ele é. Que nós demonstremos o amor dEle, por sermos filhos dEle e representantes do reino dos céus aqui na terra. E luz do mundo, porque nós devemos fazer as boas obras que Deus preparou para nós. Deus já determinou que nós que somos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, devemos agir, devemos fazer, devemos realizar aqui na terra. Deus preparou desde a eternidade essas obras para que nós fizéssemos e andássemos nelas, mas não para a nossa glória, como a gente viu ali no finalzinho do texto que fala sobre nós somos a luz do mundo, no versículo 16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então nós vamos fazer o que é bom,
não para a nossa glória, não para sermos aplaudidos pelos seres humanos, mas para que o nosso Pai seja glorificado, para a glória dele. Depois, na sequência, Jesus vai falar sobre a lei, que ele não veio mudar a lei, os mandamentos que foram dados através de Moisés. Ao contrário, ele veio para cumprir a lei. E ele então afirma que nenhum tio, nenhum i sairia da lei até que tudo que foi predito, foi profetizado, se cumpra, né? Então nós sabemos que Jesus veio vencer aquela lei que nós não conseguíamos cumprir. Porque o contrário da lei é o pecado. A semana passada eu desafiei vocês, eu sugeri a vocês que lessem os 10 mandamentos de Deus, que Jesus veio para cumprir e que está lá em Êxodo, no capítulo 20, dos versículos de 3 a 17. Amados, se vocês fizeram isso, vocês provavelmente se surpreenderam com algumas coisas. Mas essa é a verdade de Deus. E Jesus está afirmando isso. E na sequência, então, ele vai dar um sentido ainda maior. Ele vai elevar muito o nível desta lei. Porque se antes era apenas um cumprimento externo, né? Apenas visto no comportamento, agora Jesus está dizendo, para mim, o que importa é o que está no coração. Então ele vai dizer, se você tiver uma ira no teu coração, você já matou o teu irmão no coração. E isso já é pecado. Então ele vai falando sobre a ira, né, que é equivalente à morte. Ele vai falar sobre os maus pensamentos e aquelas fantasias que se alimentam no coração, fantasias sexuais, né, e que isso também já é considerado um adultério. Então Jesus eleva muito o nível, que mostra que para nós seres humanos é praticamente impossível cumprir a lei do Senhor, porque somos imperfeitos. Ele vai falar sobre a vingança, que nós não devemos vingar a nós mesmos, e que, mais do que isso, devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E não é orar para que Deus mate a pessoa, não, amados. É orar pelo bem dela, pela transformação do coração dela. Isso é que é difícil, né? Que nós não devemos, então, fazer juramentos de forma alguma, mas devemos ser íntegros. Aquilo que nós dissermos, nós deveremos fazer. Então, sim, que seja sim. Digo e faço. Ou não, seja não. Não faço e não faz. E que é isso que, feito com bastante constância, né? Se você faz constantemente isso, tem essa atitude de integridade, é natural que as pessoas, com o tempo, confiem mais e mais em você. E aí, então, ele finaliza lá o capítulo 5, né? Dizendo, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. E eu, apenas para lembrar, comentei com vocês que não é a perfeição de Jesus Cristo que Deus pede que a gente tenha, porque é impossível ao ser humano ser perfeito, mas é a perfeição que nós devemos buscar. E que se somos imperfeitos, nós fomos feitos justos diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque ele cumpriu a lei, ele não teve pecado, e ele venceu por isso o pecado, o mundo, a morte, para nos dar vida. Jesus já deu essa vitória para nós. O que ele espera de nós agora é simplesmente aceitar o Senhor Jesus, né, como nosso Senhor, o nosso Salvador, e por amor agora, não por obra para merecer algo, como eu disse, mas por amor, por respeito ao nosso Pai, nos esforçarmos dia após dia para buscarmos então essa perfeição que não vamos alcançar nesta vida, mas na ressurreição. Porque quando formos ressuscitados, seremos ressuscitados à imagem de Jesus Cristo num corpo glorificado. E aí então seremos perfeitos, seremos santos. O processo de santificação estará completo. Porque, amados, no reino de Deus não entrará o pecado.
Então nós vamos buscar isto, buscar essa perfeição, nos esforçar para isto. Então agora começa o capítulo 6, que diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Amados, olha, não parece contradição? Jesus acabou de falar, né, no capítulo 5, que nós, né, não deveríamos, aliás, perdão, amados, nós vamos ver isso para frente aqui mesmo, no capítulo 6, né? Parece uma contradição com que Jesus vai falar a respeito do dar esmolas, vem na sequência aqui, né? Que nós não devemos fazer esse gesto de justiça ou outros similares na presença das pessoas para serem vistos por elas. Porque existem momentos que é impossível você dar uma esmola sem que ninguém veja. Porque as pessoas estão circulando no mundo, né? Sempre tem alguém do lado observando. A questão aqui não é fazer escondido. A questão aqui é não fazer com o intuito de ser visto. De novo, Jesus está se referindo ao coração, à intenção do coração. Porque Deus sonda coração e mente. Então, amados, existem momentos que você até faz um gesto bacana para servir de exemplo para outros, para que outros façam a mesma coisa, mas não com a intenção de ser idolatrado por elas ou aplaudido por elas. Porque se a intenção for essa, for ser visto para ser considerado alguém bom, então você já recebeu a tua recompensa aqui na terra, porque as pessoas já fizeram isso. Mas, se você faz esse gesto de coração, por amor a Deus e por amor ao próximo, mesmo que outras pessoas vejam e aplaudam, não tem problema se fizerem isso, desde que a tua intenção não tenha sido esta. Deu para entender? Então a questão é o teu coração. Por isso que Jesus está dizendo aqui, não pratique as boas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. E aí sim, então vocês terão a recompensa do Pai. Verso 2: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, amados, é a continuação daquilo que lemos no versículo 1. Então, Jesus está aqui explicando. A questão é, não façam com a intenção de ser visto e aplaudido pelas pessoas. Verso 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Amados, vamos parar aqui um pouquinho e meditar sobre essa instrução sobre oração, né? De novo, Jesus está falando daquela hipocrisia de orar com o intuito de parecer espiritualizado, de parecer santo às pessoas. Então, veja, é interessante, amados, porque quando nós fazemos qualquer tipo de gesto, seja a oração, seja uma boa ação, com o intuito de ser visto pelas pessoas, é considerado hipocrisia e nós nunca faremos com o melhor de nós. Por quê? Porque a intenção é ser vista pelas pessoas. Se tiver poucas pessoas olhando, ou as pessoas estiverem percebendo, mas de forma disfarçada, como a minha intenção é aparecer para elas, eu não vou fazer da melhor forma. Eu não vou me empenhar o suficiente. Mas quando eu faço por amor,
eu estou totalmente entregue àquela ação e àquela oração. E eu estou conversando com Deus sem me preocupar com quem está ao meu redor, porque é com o Pai que eu me preocupo e é com Ele que eu estou me relacionando, independente de quem esteja perto. De toda forma, Jesus pede para que nós, sempre que possível, entremos no nosso quarto e fechemos a porta, né? Essa palavra aqui, no grego original, amados, para quarto, é tameion. A palavra tameion significa aquele quarto de bagunça, o quarto da despensa, né? Que era muito comum naquela época e hoje ainda em muitas casas. Então, no fundo, Jesus está dizendo assim, olha, entra no teu quarto e fecha a porta, fique sozinho com o Pai. Se você tiver com pessoas ao seu redor, não precisa fazer nada para aparecer para elas. Por quê? Porque nesse caso, o tameion, o teu quarto, o quartinho escuro, o quartinho da bagunça e da despensa, é o teu coração. Então você entra lá, escondidinho no teu coração, onde Deus te ouve, onde Deus está com você, Ele sonda os corações. E Ele estando ali com você, você pode pedir para Ele, Pai, me ajuda a limpar essa bagunça. Sabe, eu quero que aqui o meu coração seja um lugar onde eu tenha mantimento, que a Tua palavra seja o meu alimento. Então, esse quarto vai se encher da palavra de Deus, que é o nosso alimento, o alimento espiritual, né? E vai aos poucos se livrando de toda aquela sujeira, aqueles cacarecos que não servem mais para nada, só ficam atrapalhando, ocupando espaço no coração da gente. Então essa é a ideia. Então Jesus está dizendo aqui, vai lá no escondidinho do teu coração, conversa com teu Pai em secreto, porque Ele te ouve ali. E Ele vai te ajudar. E aí ele continua no verso 7. E orando, não usem de vãs repetições. O que é uma coisa vã ou vão? É uma coisa sem valor, é uma coisa inútil, uma coisa que não serve para nada. E ele estava dizendo assim, e orando, não usem vãs repetições, como os gentios. Ou seja, como aqui, nós estamos pensando, é lógico que a gente precisa analisar isso à luz do contexto em que Jesus estava falando. Jesus estava falando ali para judeus. E os judeus conheciam ali todos os outros povos. Os romanos, os gregos e todos os outros, né, os assírios que viviam ali junto com eles. Tinha muito estrangeiro lá. E as religiões, as crendices daquelas pessoas faziam com que elas ficassem repetindo várias vezes a mesma coisa. E aí Jesus está dizendo, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Amados, percebem? Jesus está falando, não fica repetindo coisa à toa, o Papai do Céu está conversando com você, está te ouvindo. Você fica repetindo a mesma coisa quando conversa com o teu pai? Ou com a tua mãe? Não. E outra, o teu pai celestial, diferente do teu pai humano, ele sabe o que você vai pedir, o que você precisa, antes mesmo que a palavra chegue à tua boca. Deus sabe o que você precisa e o que você vai pedir. Mesmo assim, ele quer que você converse com Ele. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Amados, nós ainda temos resquícios dessas atitudes, né, dessas crendices daquele tempo. E até hoje mesmo nós vemos várias religiões e seitas que ficam repetindo e repetindo várias vezes a mesma coisa, como se pelo muito falar Deus fosse atender. Mas não é isso que o próprio Deus nos ensina aqui. Conversa com teu Pai. Até porque, amados, quando a gente fica repetindo as mesmas coisas, chega uma hora que fica mecânico. E a gente não sente o que está falando. Aquilo não tem valor. Parece que vira uma penitência. Como se conversar com o Pai
fosse um sofrimento, fosse um sacrifício. Jesus está orientando como nós devemos orar. E aí ele vai continuar dizendo assim: portanto, orem assim. Então Jesus dá aqui um modelo, que nós conhecemos como o Pai Nosso, né? Mas é um modelo. E diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então Jesus começa aqui falando justamente do primeiro mandamento, né? De Deus. E ele, pela primeira vez na história de Israel, porque até então Deus, era o Senhor e ponto. Mas Jesus está dizendo aqui, olha, vocês vão ter um novo relacionamento com o Deus de vocês, porque Ele é Pai de vocês. Então é Pai nosso, o Senhor é o nosso Pai. É uma relação diferente, amados. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amados, esse versículo 10, ele trata de uma coisa só. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, é a mesma coisa. Por quê? Porque quando o reino de Deus vem a mim, significa que ele está reinando através de mim. Que a vontade dele é feita através da minha vida e na minha vida. Então, amados, quando eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, eu quero seguir o Senhor, eu quero obedecer o Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu rei e como súdito, eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem como propósito para a minha vida. Por isso eu quero que a sua vontade seja feita aqui em mim, nessa terra, como ela é feita nos céus, pelos teus santos anjos. Essa é a oração, amados. A gente precisa orar com entendimento. Não orar mecanicamente, como se decorando essa oração, mas entendendo o que a gente está dizendo. E olha coisas interessantes. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pai, tudo o que eu necessito, tudo que é necessário para mim, me dá no dia de hoje. Eu não preciso me preocupar com amanhã, porque quando chegar o amanhã, será hoje de novo. Só o que passou não tem mais jeito, ficou para ontem, né? Mas o amanhã será hoje quando chegar. Então nos dá hoje o que eu preciso. E perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa-nos as nossas ofensas, perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, aqueles que têm errado contra nós. Então veja, amados, eu estou orando a Deus que perdoe as minhas falhas, como eu tenho perdoado aqueles que têm falhado comigo. Então, olha, se você não tem perdoado aqueles que estão errando com você, se você guarda mágoa, se você quer se vingar, se você guarda rancor, Deus não vai te perdoar. Porque eu tô orando e você vai orar. Pai, me perdoa como eu tenho perdoado. Se eu não tenho perdoado, é assim que o Senhor vai agir comigo. E nós vamos ver isso na sequência. Então perdoe, amados, perdoe. Até Pedro uma vez pergunta para Jesus, né? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o irmão que erra contra mim? 7 vezes? Como se 7 vezes já fosse muito. E Jesus disse assim, eu não te digo 7 vezes, Pedro, mas 7 vezes 7. Ou seja, não tem problema. Você pode perdoar infinitamente o teu irmão, se ele se arrepender e pedir perdão a você. Perdoe. Lembre-se que o perdão não é para o outro, o perdão é uma coisa para você, é para você limpar o teu coração. Da ira, da mágoa, das chateações. Perdão é uma coisa que acontece no nosso coração, amados. Quando a gente não perdoa o outro, quando a gente guarda a ira, rancor, mágoa do outro, é como se nós estivéssemos tomando um veneno esperando que o outro morresse. Mas quem se envenena somos nós, o nosso coração é que vai ficar cheio daquilo que não é esperado pelo Senhor. Então perdoe como
né? Peça para que o Senhor te perdoe como você tem perdoado. Continuando. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixes cair em tentação. Tiago diz que Deus não tenta ninguém, mas Ele pode nos ajudar a não cair em tentação. E como é que Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso quando nós deixamos Ele reinar em nossa vida, quando Ele assume o trono do meu coração. Quando eu oro e peço para que o Espírito Santo me dê poder para vencer a carne. Quando eu me encho da palavra de Deus e não das coisas do mundo. Porque aquilo que me alimenta é o que me torna. Então, se eu ando com pecadores, se eu assisto coisas inconvenientes, se eu ando com pessoas que só falam em brigas, em discórdias, fofocas, só falam coisas contrárias aos mandamentos do Senhor, então eu estou me enchendo dessas coisas, o meu coração está se enchendo disso. Pessoas que falam palavrão o tempo inteiro, e aí quando eu percebo eu estou falando igual, porque nós vamos tomando a forma daqueles a quem nós amamos. Entenda isso, nós tomamos a forma daqueles a quem amamos. Então, se eu amo a Deus e busco a sua palavra, eu vou tomando a forma de Deus. Como nós vimos, e eu gosto de repetir, Romanos capítulo 12, versículo 1. Não tomem a forma deste mundo, mas deixem-se transformar pela renovação da mente, para que você conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a palavra vai nos transformando, amados. Então, assim, Deus agirá através dela no nosso coração, para que o nosso espírito se fortaleça sobre a nossa carne, sobre a nossa essência humana. Mas livra-nos do mal. Amados, aqui, livrar-nos do mal tem também várias aplicações. Me livra do mal do mundo. É verdade. Senhor, me livra dos assaltantes, me livra dos acidentes, me livra do desemprego. Senhor, me livra deste mal que existe no mundo. Mas não é só isso, amados. O pior mal é o que reside no nosso coração. Esse é o pior mal. Então, Senhor, me livra do mal que há em mim. Esta é a melhor oração, amados, que nós podemos fazer ao nosso Pai. É o que mais lhe agrada. E aí Jesus vai falar no verso 14, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, amados, aqui Jesus está dizendo que existe uma condição para o perdão. É uma condição. Se você perdoar teu irmão, eu perdoarei você. Se você não perdoar o teu irmão, a tua irmã, eu não perdoarei você. Por quê? Porque ele é um pai que está educando os seus filhos. E o pai não quer que os irmãos tenham desavença, não quer que haja brigas entre irmãos. E por isso ele está sempre dizendo, perdoem uns aos outros. E aí então eu perdoo vocês. Essa é a condição, amados. E aí ele vai falar sobre o jejum. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Amados, é mais aqui uma questão novamente da hipocrisia.
Então eu estou fazendo um jejum. E qual é o objetivo do jejum, amados? Não é para ganhar algo de Deus, para fazer uma troca, não é nada disso. Quando eu jejuo, eu estou fazendo um exercício para dominar a minha carne, dominar a minha essência humana, dominar as minhas vontades. Porque ao jejuar, eu estou abrindo mão de algo que eu preciso ou de algo que eu gosto muito. Não adianta a gente jejuar, por exemplo, eu vou ficar aqui 21 dias, 40 dias, seja lá uma semana, não importa. Cada um escolhe um propósito, né, e um tempo. Mas vamos supor 21 dias, vou ficar 21 dias sem comer, sei lá, batata. Eu não ligo para batata. Eu como batata, mas não me faz falta nenhuma. Esse jejum não tem poder no intuito de vencer a carne. Mas se eu gosto muito de café, por exemplo, né, tenho uma necessidade enorme de tomar café e resolvo então fazer um jejum que seja 21 dias sem ele, eu sei que existe um sacrifício. Por quê? Porque o meu corpo, a minha vontade é de tomar aquele café. Mas então eu vou exercitando domínio sobre essa vontade. E aí é o meu espírito que vence. Então eu vou enfraquecendo a carne e eu vou fortalecendo o meu espírito. E na medida em que isso vai acontecendo e eu vou sentindo essa vitória sobre essa essência humana, a minha fé aumenta. A minha disposição para falar com o Pai, para ouvir a Deus, para ler e compreender a sua palavra, para vencer qualquer outro tipo de obstáculo que seja o motivo do meu jejum. Então esse é o motivo do jejum. Só que tem pessoas, amados, que quando faz o jejum, quer parecer que está jejuando. Então, por exemplo, se faz um jejum de 12 horas sem comer, né? Quando a gente faz isso, a gente fica da meia-noite às 12 horas sem comer nenhum alimento sólido e come entre 12 e meia-noite. De manhã, assim, está chegando perto das 11 horas, já está com aquela aparência de quem está com fome, né? Tanto que as pessoas falam, nossa, o que está acontecendo com vocês? Parece que está meio cansado, está meio sem energia. Ah, não, é que eu estou jejuando, está quase na hora já de quebrar o jejum e tal. Então veja que esse é um jejum que não tem validade para Deus. Mas você tem que lavar o rosto, parecer que está bem. Ninguém precisa saber do teu jejum, apenas você e Deus. Às vezes é difícil, é até inevitável você esconder totalmente o jejum. Mas, de novo, Deus conhece o teu coração. Então, por exemplo, você vai na casa de alguém, né? A pessoa vai lá, sabe que você gosta de café, ela vem e te serve uma xícara de café, no horário que você não pode tomar, né? E aí o que acontece? Você é obrigado a dizer não, a pessoa vai insistir, por que você não pode tomar? Você não pode mentir. Aí você fala, não, eu estou fazendo um jejum de 21 dias sem café, mas está tudo bem. Mas obrigado, te agradeço por isso e tal. Não tem jeito, não podemos mentir e não dá para tomar o café, então a gente tem que falar a verdade. Mas que não pareça que aquilo seja um sofrimento para você. Amém? Verso 19, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Amados, onde é que está o teu tesouro? Se você está vivendo neste mundo apenas pensando no aqui e agora, em acumular coisas para o teu bel prazer, né, para o teu deleite, e você está longe das coisas de Deus, você não está nem aí para as coisas do Senhor, amados, o teu tesouro está aqui na terra, e o teu coração ficará aqui na terra, quando chegar o dia. Mas não acumulem tesouros aqui, acumulem no reino dos céus. E como é que a gente faz isso? Seguindo os mandamentos do Senhor. Né? O que nós estamos meditando agora são os mandamentos de Jesus no seu sermão da montanha, no sermão do monte.
Então é só nós observarmos tudo isso que o Senhor está nos dizendo. Fazer o bem, agir com amor, honrar ao Senhor, glorificar o Senhor com as coisas que a gente faz, buscar sua palavra de coração. Tudo isso vai fazer com que nós acumulemos tesouros no reino dos céus. Não significa que a gente não deva trabalhar, que a gente não deva prosperar. Deus faz com que essas coisas aconteçam. Mas não deve ser esse o nosso propósito. Isso é uma consequência de um Pai que nos ama e nos dá. Nós vamos trabalhar. E Deus fará com que o nosso trabalho prospere. Mas não busque acumular tesouros aqui, mas no reino de Deus. Que o teu coração esteja no reino eterno e não aqui. Que os teus olhos estejam postos no paraíso, no reino do Senhor. E não aqui na terra, onde existe toda sorte de mal, amados. Infelizmente, a gente vê quantas coisas ruins acontecem aqui. E tudo que é visível aos nossos olhos se estraga com o tempo. Mas aquilo que nós não vemos, que está no reino dos céus, e o apóstolo Paulo diz que aquilo que Deus tem preparado para nós não penetrou no coração do homem, na mente humana. O ser humano nunca conseguiu imaginar o que tem preparado para nós. Mas tudo que a gente vê e consegue imaginar e desejar, isso tudo é passageiro. Isso tudo se acaba com o tempo. Ou, na melhor das hipóteses, ficará aqui quando nós partirmos. Busque o que é eterno, amados. E aí Jesus continua no verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Amados, é a continuação, né? A questão do coração está onde estiver o seu tesouro. Se eu servir às riquezas, viver por elas e para elas, eu nunca agradarei o meu Pai que está nos céus. Porque são coisas distintas. De novo, Deus pode até dar as riquezas, mas o teu coração não pode estar nela. O teu coração está em Deus. E aí sim, seguindo aquilo que Ele preparou para você, se o reino dele acontecer na tua vida, você vai aplicar muito bem os recursos que Ele colocará nas tuas mãos, ou já tem colocado nas tuas mãos. Porque tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para Ele. Amados, vamos parar por aqui para não ficar longo, e na próxima semana a gente continua a partir do verso 25. Vamos orar para finalizar nossa meditação de hoje. Senhor Deus, obrigado, Pai, por todos os teus ensinamentos. Senhor, são coisas difíceis para nós humanos, difíceis até de compreender, Pai. Por isso eu oro ao Senhor que coloque no coração de cada um destes amados, e também no meu, um desejo de ler a Tua palavra diariamente, de meditar nela de dia e de noite, a todo momento, Pai, que eu possa estar orando, conversando com o Senhor, lembrando da Tua palavra, Pai, nos momentos em que ela é necessária para uma tomada de decisões, para uma atitude, para um conselho. Paizinho, nós te amamos. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Sabemos que sem o Senhor não podemos fazer nada, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, uma semana de bênçãos na presença de Deus. Amo vocês. Até a próxima segunda, se Deus permitir. Amém.